Que Jesus nos abençoe e nos conserve em sua paz. A mitologia grega tem se servido de base para o melhor entendimento da criatura humana nos seus últimos 26 séculos de cultura ocidental. É ali, nas revelações ancestrais, que a ciência, indicada pela psiquiatria, pela psicologia, pela psicanálise, tem buscado o entendimento do homem atônito de todos os tempos. É na mitologia grega que vamos nos inspirar, trazendo para todos o simbolismo de Sísifo. Sísifo era o rei da ilha de Corintos. Sísifo passou a história mitológica como sendo um homem de uma sapiência e de uma inteligência insuperável. Sísifo apresentava soluções para quaisquer problemas, mas numa análise mais detalhada da psicologia, Sísifo era mais um astuto do que um homem dotado do conhecimento planificador. Sísifo, passando pela ideia de transformar sua cidade, Corintos, que era uma cidade árida, que agora, com pensamento de astúcia, queria transformar sua cidade árida, agora um pouco mais amena. E teve então uma ideia astuciosa. Sísifo ia conversar com o rei Ásopo, que era o deus das águas no panteão da mitologia. Sísifo sabia que Ásopo encontrava-se desesperado, entristecido, porque a sua filha Erina havia desaparecido. Mas ele sabia que Erina havia sido raptada por Zeus, que tinha inveja da sua beleza. E então Sísifo chega a Ásopo e propõe: coloca na minha cidade água, rios, fontes, córregos, que eu direi aonde está tua filha. É claro que o pai saudoso aceitou a proposta desse homem astuto e fez que nascesse rios, lagos, fontes, córregos pela cidade de Corintos. Nesse momento, então, Ásopo chega até Sísifo e diz: está aí, cumpri minha proposta. Então Sísifo diz: quem raptou a sua filha foi Zeus. Ásopo então foi até Zeus, e Zeus então teve que devolver a filha Erina. Mas quando Sísifo resolveu o problema de Ásopo, ele criou um outro problema. Criou um problema com Zeus, que ficou irado. Então pediu que a morte então fosse buscar a alma de Sísifo. E quando a morte chegou, olhando a morte se aproximar, Sísifo teve então um outro pensamento astucioso, olhando a morte e verificando que a morte é mulher e que toda mulher é vaidosa. Sísifo então agora começa a ter um outro pensamento astucioso
e começa então a entreter encômios à morte. E chega e diz: ó morte, a tua beleza, a tua presença irradia e traz nós algo diferente, a tua beleza. E eu então, impressionado, preparei um colar especial para você. E a morte, envaidecida, aqueceu. E quando ela oferece-lhe o pescoço, ao invés de um colar, Sísifo aplicou-lhe uma coleira, a qual a morte ficou submetida. Mas quando Sísifo resolve o seu problema, cria um outro problema, porque os outros dois deuses da mitologia, Plutão, o deus das almas, e Mercúrio, o deus do comércio, vão se queixar a Zeus, dizendo: como pode nós receber as almas, como podemos nós fazer a negociação, se não tem mais morte? Zeus ficou irado e pediu então que Hermes fosse buscar a alma atormentada de Sísifo. E quando Sísifo então vê Hermes, e não podendo mais lutar contra as leis de Zeus, ele resolve entregar-se a Hermes. Mas num momento qualquer lhe disse à esposa: não sepulte o meu cadáver, eu vou voltar, eu terei um momento de ludibriar Zeus e voltarei. E não podendo lutar mais contra esse Deus poderoso, Sísifo então é levado por Hermes à presença de Zeus. Zeus examinou-lhe a problemática e o condenou aos infernos mitológicos. Mas no momento então que ele está sendo levado, teve outra ideia astuciosa. Olhou para Zeus e disse: ó grande Zeus, entendendo a sua magnitude e o seu poder, mas eu fui rei e preciso receber as homenagens póstumas que me são necessárias. E te peço então, Zeus, permita-me que volte um dia para receber as homenagens. E Zeus, que era justo, aqueceu. Então Sísifo volta para o corpo, e quando ele volta para o corpo, ele pega a esposa e foge da cidade de Corintos. Zeus ficou muito irritado, mas também Zeus sabia que a vida humana é um périplo muito rápido, e ele teve paciência. Chegou então um dia em que em que Sísifo morreu. E quando Sísifo é levado novamente à presença de Zeus, Zeus examina a problemática e diz: de todas as propostas das astuciosas, Zeus então condena Sísifo a carregar a pedra das suas dificuldades. Pedra essa que devia ser carregada por Zeus até o cume da montanha, vigiado por uma Erina, que quando Zeus estava bem próximo do planalto para colocar a pedra, a Erina então ia com um tridente, espetava. A pedra descia montanha abaixo e Zeus tinha que voltar. Diz a mitologia que até hoje Zeus tenta colocar a pedra no cume da montanha. Analisando a história de Sísifo, podemos entender que ela é perfeitamente hoje a condição das criaturas humanas na Terra, que resolve os seus problemas, criando problemas para outros. Nem todos que conseguem trabalhar a sua dificuldade
por causa do momento da egolatria, do orgulho. Vamos pensar então que somos hoje, como diz o psicólogo Roberto Chiniachiki, que nos afirma que hoje a nossa sociedade é uma sociedade formada por Sísifos, que querem resolver os seus problemas, criando problemas para outros. Nessa visão um tanto quanto mitológica, que serve como base, como dissemos no começo, das ciências buscarem entender o comportamento humano da sociedade. Verificamos então que a grande dificuldade é de querer sempre ludibriar as leis divinas. Mas ninguém que ludibria a lei divina, ninguém deixa de carpir as suas dificuldades, os seus crimes contra a lei de Deus. Sísifo resolveu os seus problemas, criando problemas para outros, tentando resolver problemas, criando outros problemas. Hoje, a sociedade como um todo, nessa problemática muito grave do suicídio covarde. Estamos falando do suicídio e não do suicida, que são duas coisas distintas. Nós normalmente olhamos só para o ato, que é o suicídio, e dificilmente olhamos para o suicida. Dificilmente. Normalmente o suicida para nós é alguém que é alguém fraco, é alguém covarde. Contudo, quando verificamos a falta do entendimento da vida, da força da vida, porque se observarmos aos poucos, o suicida se nos apresenta como alguém que precisa desabafar, que precisa liberar de dentro dele as suas mágoas, os seus traumas, mas não conseguimos observá-los, porque somos essa sociedade, a de Sísifo, ególatra, egoísta, que não tem tempo de olhar para o outro, não tem tempo de olhar para a mulher, para o esposo, para o filho, para a irmã, para o amigo. Então, quando vamos observar e analisar cuidadosamente, vamos verificando então, como nos diz a OMS, só vamos querer ter pena quando que somos chamados a conversar sobre o suicídio. Porém, o que leva alguém a se tornar um suicida? O que leva? Ouvindo uma mensagem de Emmanuel, o Emmanuel então nos propõe que fomos criados por Deus, saímos de Deus, e se saímos de Deus, saímos de uma fonte que é amor. E se saímos de uma fonte que é amor, nós somos o próprio amor. E se saímos de uma fonte que é amor, não saímos com uma proposta apenas de existir. Nós saímos da mão de Deus com uma proposta de existir e viver. Muita gente só existe, muita gente só está presente, mas não vive, não consegue encontrar a alegria de viver, não consegue vivenciar os momentos
maravilhosos que a vida nos propõe. Se não vejamos, quando olhamos uma flor, ela existe, mas também ela vive. Ela vive porque ela traz beleza, ela traz cheiro. E além do que, outros animais pequenos se aproximam desta flor, tiram-lhe o néctar, tiram suas sementes e espalham. Ela vive, ela não é algo estático, assim como uma montanha. A montanha, ela existe, mas também ela vive. Porque talvez nós olhemos uma pedra gigante, mas fazendo pesquisas verificamos que ela é habitat de animais, de flores, de folhas raras. Então ela não só existe, ela vive. E o cachorro? O cachorro também não apenas existe. Quantas pessoas foram curadas da depressão, da tristeza profunda com a presença de um cachorro, que às vezes nem aceitamos em nossa casa. Eu conheço um fato de um senhor que dizia às filhas: eu não quero nenhum cachorro aqui nesta casa. E as filhas, então, já estavam com o cachorro escondido na casa. E ele, então, passou um tempo, percebeu a presença do cachorro: eu não quero esse cachorro aqui. Meus irmãos, depois de 3 dias, já era o senhor que estava dando banho, dando comida. E depois, então, quando as filhas disseram: o meu amigo quer o cachorro, já que o senhor não quer. E ele disse: esse cachorro não sai daqui. Por quê? Porque esse cachorro não só existe, ele dá vida. Porque ele reconhece que ele foi, então, instintivamente, ele foi criado por Deus para viver, para dar vida. Então, quando vemos hoje pessoas se entregarem ao desânimo extremo, vemos pessoas se entregarem ao desalento, entregando-se a uma depressão, verificamos que essa pessoa deixou de entender, deixou de verificar em Deus que ela foi criada para viver e também existir. Quando verificamos pais que, por causa da dificuldade do desemprego, atentam contra a própria vida, vamos verificar que ele, então, não conseguiu enxergar que a sua existência dava vida à família, à esposa, à filha, ao filho. Então, nesse momento desse transtorno psiquiátrico, psíquico, ele então atenta contra a vida. Porque todo suicida não quer matar-se. Ele não quer matar. Ele quer acabar com a dor. Ele quer resolver aquele problema que naquele momento o atormenta de tal grau que não consegue visualizar a sua potência. Então, quando vamos verificar que esses pais matam-se, e como logo depois ele depara-se com a vida e começa então a verificar
as dificuldades que ele deixou na família. Quando ele deixou de existir, ele então observará com uma tristeza profunda, e digo-lhes isso por conhecimento de causa, em nossas reuniões mediúnicas, onde se apresentam suicidas com dores atrozes, ao ver o seu filho tombar para a drogadição, quando veem suas filhas tendendo para o caminho da prostituição, e de sua esposa que cai numa depressão profunda. Precisamos entender, todos nós fomos criados por Deus para existir e para viver. Não esqueçamos, aonde estivermos, nós somos olhados, somos vistos, e a nossa ausência pode desencadear tristezas, amarguras. Então o suicida, ele não pensa neste sentido, e às vezes ele quer, como dissemos, apenas extinguir aquela dor que ele não entende. Mas quando verificamos a outra problemática de moças que foram atraídas pela astúcia do sexo, jovens que quando aparecem grávidas, medo de externar sua dificuldade à família, reconhecendo que o pai e a mãe é um tanto quanto agressivo, não tem diálogo, então ela tomba para esse desacato grave contra a lei de Deus, o suicídio. E às vezes o pai irresponsável, que não quer assumir a paternidade responsável, faz com que ela se torne uma criminosa a sós. Hoje conseguimos, através do WhatsApp, dos meios de comunicação, falar com pessoas de outro estado, de outro país, nos aproximou ao longe, em compensação, nos afastou do próximo. Famílias que não conversam, famílias que não riem mais, famílias que não sentem mais a alegria de almoçar juntos, de tomar o café, de conversar. E essa distância faz com que, no caso específico da gravidez inesperada, jovens tomarem essa decisão. Mas, certa feita, na casa que morejo, uma jovem então conversando comigo a esse respeito, e disse que ela não sabia como fazer, e os pais eram espíritas, e não sabia como fazer, como contar, porque tinha medo. E então tomamos a iniciativa de convidar a família, e o pai, quando soube, ficou um tanto quanto bravo, irritado. Então eu lhes disse: tenhamos calma, isto não é um crime. Crime é se existir a possibilidade de você deixar sua filha sucumbir ao desânimo, à tristeza e levar ela ao suicídio. E ele pensou e caminhou então a gravidez, muito jovem, 14 anos, e a mãe acompanhando a jovem. E ela nos conta,
ela não, desculpe, eles nos contam depois do bebê nascer, porque tudo isso é o momento do impacto que a gente tem que saber controlar. Mas ele nos diz: Raimundo, quando fomos na primeira vez que a minha filha disse: pai, eu gostaria que o senhor fosse comigo ver no visor qual era a criança, se era o gênero, se era masculino ou feminino. E ele disse: Raimundo, quando cheguei na frente e vi na ultrassonografia que ela diz, e o médico disse: é um menino. Raimundo, o meu coração se encheu de tanta alegria, ao ponto, olha isso, de eu enxergar, com todo respeito às mães aqui presentes, com todo respeito, porque para mim é tudo disforme naquela câmera, tudo disforme, mas a mãe já vê o rosto, já vê tudo. Mas ele disse assim, quando, eu não entendi nada, Raimundo, mas quando ele disse é homem, eu te juro, eu vi a cara do bebê, a minha cara. E eu disse assim, é só os espíritos mesmo. Então, o que aquele momento era algo grave, se tornou algo de alegria, algo para a família, porque ainda hoje, Divaldo tem uma frase que eu acho interessante. Ele diz assim, que os avós, ele fala isso, são cavalos adestrados pelos filhos, para os filhos montarem. Palavras de Divaldo. E eu pergunto, não é verdade? É verdade. Os pais dizem assim, vou deixar você com a vovó, mas mãe, não dê isso, não dê aquilo. Aí a avó diz, pode deixar. Quando a filha bate a porta, a primeira coisa que a senhora coloca é logo um chocolate na boca do menino. Então, o que no primeiro momento é algo grave, se torna, com o passar do tempo, com o pensamento, com a atitude, se torna algo favorável. Para amenizar um pouco a ideia do tema, existe um pensamento chinês que diz que um homem tinha um cavalo, e esse cavalo fazia tudo para esse homem. Levava ele para a cidade, fazer compra, carregar água. Certa feita, ao amanhecer, o cavalo não estava. E os vizinhos, aqueles vizinhos que quase não reparam nada, se aproximaram do homem e disse: homem, que azar, o teu cavalo fugiu. E o homem então olhou e disse: se é azar, eu não sei, se é sorte, verificarei. Passado 3 dias, o cavalo volta, e volta com 8 cavalos selvagens. E os vizinhos voltam e dizem: que sorte, homem, ele foi e voltou com 8. E ele diz assim: se é sorte, eu não sei, se é azar, verificarei. 2 dias depois, o filho do homem foi tentar adestrar um cavalo. O cavalo era bravo, derrubou o rapaz, e o rapaz quebrou a perna. E lá vem os vizinhos, que quase não se incomodam com a vida dos outros, disse: que azar, homem, o cavalo quebrou a perna do teu filho. Ele olha então para os vizinhos e disse: se é azar, eu não sei, se é sorte, verificarei. 1 semana depois, a China entra em guerra, então o exército vai buscar todos os jovens nas aldeias, e o filho do homem não foi, porque estava com a perna quebrada. Então, o que parece problema agora é motivação para uma solução melhor. Busquemos então entender
que precisamos, além de existir, viver em abundância. Conheço muitas pessoas nesses trabalhos que a doutrina espírita oferece, no atendimento fraterno, no atendimento espiritual, pessoas que chegam até nós com o coração dilacerado pelas dores, porque não conseguem visualizar, não conseguem ter um olhar mais à frente da vida, porque a vida é bela, a vida necessita de ser vivida. Talvez pelos acúmulos das dificuldades que esse mundo de Sísifo nos convida, talvez ainda não entendamos, mas pensemos que fomos criados por Deus, e como fomos criados por esse amor, valorizemos. O suicídio é um ato de extrema incapacidade do suicida. E talvez, com todo respeito aos presentes, talvez por nossa também incapacidade de conseguir visualizar, vislumbrar alguém que necessita, às vezes, de pouca coisa, de um abraço, de um ouvido, de um sorriso, de um aperto de mão. Talvez nós, nessa correria do Sísifo, do nosso egoísmo, talvez perdemos o endereço de Deus no sentido de olhar o outro, de olhar o próximo. Somos convidados então agora, nesse momento grave, a Organização Mundial de Saúde nos diz que no mundo, em cada 45 segundos, uma pessoa se suicida. Uma pessoa comete o crime contra a lei de Deus. Porém, quando vamos verificar pessoas num grau de tristeza, e às vezes a pessoa, por não saber pelo menos como dar o primeiro passo, acontece isso muito na casa espírita. Acontece isso. Companheiros chegam atormentados e conversam conosco, e nós dizemos assim: mas meu irmão, por que você não vai buscar um psicólogo? Por que você não vai? Tu achas que eu já estou doido? Acho não, mas se você não procurar, você vai, porque é algo tão natural. Se eu estou com problema gástrico, eu vou, né? Com o médico do gastro. Se eu estou com dor na perna, eu vou buscar o trauma, uma ortopedia. E por que não, quando eu não estou com a mente boa, por que não buscar o psicólogo? Nós temos as dificuldades de entender isso. Às vezes as dificuldades são tão grandes que não conseguimos, concatenar. E digo-lhes, de experiência própria, num momento grave, eu busquei o psicólogo. E ele então, quando narrei as minhas dificuldades, ele então diz assim: Raimundo, e se tu olhar para esse lado? E se tu olhar por esse lado? Porque quando estamos atormentados pelas dificuldades, não conseguimos sair da linha, seja pelas influências espirituais, seja pelas consequências mentais. Então lhe diz: sai e olha por esse ângulo.
E quando começamos a vislumbrar um outro ângulo, tudo se modifica, tudo se nos aparece menos dolorido. Então busquemos o homem da ciência, a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, porque o convite é buscarmos entender os nossos traumas, se não conseguimos a sós, e é muito difícil conseguirmos, mas que eu busque com esses profissionais que nos ajudam, nos orientam. Mas quando vemos todo esse cenário, quando vemos um suicida, uma pessoa que se coloca na condição de suicida, entregar-se por causa de um término de um namoro, por causa do término de um relacionamento, verificamos que as pessoas estão atônitas, porque somos tão egoístas, muitas das vezes não, maioria das vezes, somos tão egoístas, que colocamos as nossas tristezas na mão do parceiro, que também tem as suas dificuldades, e vamos para essas relações querendo que o outro me faça feliz, quando que a proposta é eu ser feliz, que o outro seja feliz, para que nós dois possamos ser felizes. Então, quando eu chego e entrego toda a minha dificuldade, e certa feita, ouvi de um casal que conversava comigo, e ela disse para ele: prometes para mim que tu não vai morrer antes de mim? O rapaz me olhou, eu olhei para ele, e ele disse: prometo. Com tanta insegurança da companheira. Então, quando esse suicida vê um término de relacionamento, e por ele não ter mais a bengala emocional que o apoiava, que o fazia existir e não viver, ele então tomba para o suicídio. Contaria uma história breve. Certa feita fomos ao interior daqui de Belém, do Pará, e quando chegamos lá, fomos recebidos por um amigo. E o amigo então disse assim: íamos fazer um seminário, chegamos para almoçar, e o seminário ia ser 5 horas, e ele disse: eu queria te pedir um favor, Raimundo. Pois não. Eu tenho uma amiga que está num grau de depressão tão elevado, e quando o teu tema, eu ia falar sobre suicídio à época, é suicídio, eu gostaria então que tu pudesse usar uma fala com ela, que tu pudesse. Eu disse: mas assim, mas eu te peço, por favor. E eu disse: ó, vai dar 1 hora, a gente pode ir lá conversar. Mas como todo paraense, né, quando dá 1 hora já começa a atacar fome, né, eu disse: a gente não vai demorar muito lá. E fui. Quando cheguei próximo, ele me mostrou, era uma kitnet. Ela disse: e aquela kitnet ali, Raimundo? Eu disse: tu não vai lá comigo? Não. Eu disse para ela, eu já tinha até combinado com ela, eu disse para ela: eu vou mandar o Raimundo vir aqui, tu conversa com ele. E eu, não conhecia a pessoa, era amiga dele. E eu então, já toquei, fui. E quando eu cheguei no apartamento, bati a porta. E quando eu bati a porta, eu ouvi, vindo de dentro do apartamento, aquela música, assim, ó. Eu não vou cantar, que eu sou horrível cantor, tá? Eu vou só dar a letra da música. E a música que vinha lá dizia assim, ó: negue o teu amor. Essa está com depressão. E eu bati então a porta, ela veio,
e voltou para o sofá, só abriu a porta. E a mulher estava toda descabelada, deitada na rede. Eu, licença, você é a fulana de tal? Sou amigo. Ah, ele me falou. O que é que está vendo, minha irmã? O que é que está vendo? Aí ela disse, ele me deixou. E eu disse, aonde? E ela ficou, não, você está brincando. Não, porque para ele te deixar, você tem que ser um objeto, porque ele te deixa qualquer coisa, deixa celular, lápis, caneta em algum lugar. Você é um objeto? E ela ficou me olhando, com o olho cheio de lágrimas, porque segundo ela, passara a noite em claro chorando. Mas teve um detalhe que me chamou a atenção. Eu percebi que aquela mulher realmente estava num grau grande de depressão, porque ela era, hoje dificilmente não se vê mais morena, né? Ela era loura, sabe aquela loura das pinturas, né? Hoje quase não se vê morena. Mas quando eu olhei para ela, tinha 4 dedos de cabelo preto, ou seja, ela estava em depressão. Porque para uma mulher deixar 4 dedos de raiz de cabelo aparecer, é depressão. Porque o sonho da mulher, quando se torna loura, é ficar loura. E eu disse assim, ela está em caso grave de depressão. E sentei. O que eu fiz? Fui lá no DVD, tirei a música. Deixa essa música, Raimundo. Pare com isso. Pare de ter compaixão de você próximo. Deixe de não ter compaixão com você próximo. A pena não vai te curar. Ah, eu já pensei até no final da tarde me suicidar. Palavras dela. E eu disse assim, que bom. E ela me olhou assustada, que bom. Que bom para ele. Que bom para ele. Isso era no domingo. Que bom para ele. Como assim que bom para ele? Quando tu está aí, ó, jogada, pensando em morrer, ele está na praia com a outra. Será, Raimundo? Será não? Então, se tu morrer, ele morreu. Para ele, tanto faz. Agora, não aceite ter pena de você própria. Não faça isso. E conversa vai, conversa vem. Eu disse para ela, você é uma mulher tão bonita. Tão bonita. Eu perguntei, porque às vezes eu sou mal educado mesmo. E eu peço aos homens que não façam isso. Ou se façam, façam de forma sutil. Perguntar a idade de mulher. Porque se a mulher for esperta e nós perguntarmos qual a sua idade, ela vai dizer assim, que idade você acha que eu tenho? Olha a confusão que a gente se mete. E a gente nunca pode dar mais, porque se dá mais, ela fica chateada. Porque toda mulher, quando ela vai oferecer a idade dela, é no mínimo 5 anos a menos. Ela disse que tinha 30 anos, eu dizia que eram uns 36, mas ela disse que ela tinha 30. E eu disse então para ela, uma mulher tão bonita, que só está faltando, olha para vocês verem como eu entendo disso, hein? Está faltando um blush, eu nem sei se existe isso hoje, né? Está faltando um blush aqui no teu rosto, e fala, miné, vive, tu não nasceu para existir com um pedaço de nada, vive, vai pentear teu cabelo, vai viver para ti, olha para o espelho e vive para ti, gosta de ti, não viva para que os outros gostem, viva para ti, uma mulher bonita. Outra coisa, vou levar esse CD, vou levar esse CD para ti não ouvir mais. Eu ia fazer o seminário na segunda, tinha uma palestra, no domingo, ia ter uma palestra na segunda e eu vinha na terça-feira. Quando foi na terça-feira já, caminho de voltar, ela foi com o meu amigo lá onde eu estava. E ela disse assim, me deu um abraço, oh Raimundo, eu quero te agradecer. Não, que tem um detalhe que eu tenho que contar. Quando eu vi o meu amigo chegar e ela saiu do carro,
Eu olhei de longe assim. Não vão rir, por favor. A mulher estava, parece uma arara. Aqui era preto, aqui era lilás, aqui embaixo era azul. E eu disse, meu Deus. E eu pensando que era algum espírito, que o meu amigo estava acompanhado dele, sinceramente. E ela veio na minha direção, me deu um abraço. Obrigado, Raimundo. Obrigado. Porque você fez com que eu me olhasse. E ela fez uma pergunta. Mas Raimundo, eu ainda gosto dele. A gente mora na mesma cidade, e a cidade é pequena. E se eu ver com ela, com ele, o que é que tu acha que eu devo fazer? Aí eu, cumprimente. Mas Raimundo, cumprimente. Seja forte. E aí, fulano, tudo bem com você? Aperta a mão. E não deixe de falar com a namorada dele. Só que quando você for falar com a namorada dele, você dá um abraço, vai próximo do ouvido dela. E eu disse uma coisa que era para ela dizer no ouvido dela, eu não vou dizer, para que eu vou dizer, isso aí está obsediado, né? Hein? Foi mais ou menos isso. Já como o companheiro já disse, eu disse assim, agradece a ela. Eu te agradeço de eu ter levado essa peste da minha vida. Eu não devia falar isso como espírita. Por favor, cortem, né? Graças a Deus que eu tiro essa peste da minha vida. E depois que ela caminhar, ela vai ficar pensando, e não é que é verdade? Então, por favor, isso não é uma posição do espírito. Então, é isso. Depois ela encontrou a alegria de viver. Precisamos saber qual a história dos cavalos. No primeiro momento parece azar, parece dificuldade, mas depois é a solução. E muito tempo depois, muito tempo depois, encontrei a Noemep com um namorado, um senhor. E ela me apresentou. Esse aqui, Raimundo, é o amor da minha vida. E eu sou um pouco discreto, né? E na hora da refeição, eu puxei a do lado e disse assim mesmo, está vendo só? Você poderia não ter encontrado o amor da sua vida. Então pensemos nisso. Todos nós temos que encontrar a alegria de viver. Encontrar a alegria de viver e não se entregar ao marasmo que a vida hoje conturbada nos pede. Nas discussões políticas, nas dificuldades de relacionamentos. Que possamos nós sermos aquele que ama e não aquele que pede para ser amado. Precisamos ser aquele que olha e que possamos dizer, posso te ajudar? Eu posso te ajudar? Que eu possa oferecer o meu ouvido, que eu possa oferecer minhas mãos, um abraço, uma conversa a esmo, que eu possa fazer uma ligação para quem há muito tempo eu não ligo. Comecemos a pensar nisso. Dentro do nosso próprio lar, temos conversado tão pouco, tão pouco. Sentimos muitas das vezes vergonha de chegar com a esposa pela manhã e dizermos, eu te amo tanto, sabia que você é muito importante na minha vida? Sabia? Ela pode ficar um pouco desconfiada, porque ela não está acostumada. Ela vai dizer, está aprontando alguma coisa. Mas sejamos perseverantes. Você é muito importante para mim. A mesma coisa é o marido com a cara carrancuda da esposa chegar e dizer, oh meu amor, eu gosto tanto de você. Eu não queria que você fosse antes de mim, porque eu não sei como seria a minha vida sem você. Ele também vai ficar desconfiado.
Ele vai lá para o aplicativo do cartão para ver se ela não fez uma conta a mais. Mas sejamos perseverantes. Sejamos perseverantes. E para os nossos filhos, dificilmente os abraçamos. E chegarmos e dizer para os nossos filhos: você é o melhor de mim. Das coisas que eu fiz boas na vida, você foi a melhor coisa. Você floriu a minha vida. Você me deu mais alegria de viver. Me deu rumo. Muito obrigado por você existir. Pensemos nisso, que isso pode acender aquela luz que Jesus propõe para nós, que brilha a vossa luz. Então, todos nós somos convidados a acender a nossa luz e possamos ajudar a acender a do próximo. O suicídio é um ato, ao meu ver, de alguém que pediu muita ajuda e não foi ouvido. Que Jesus nos abençoe e nos conserve em sua paz. Temos alguns avisos importantes, como sempre. Na próxima semana, domingo, dia 23, o tema será aborto. Também super importante, né? Será conduzido pelo Lourival Rodrigues. E para as nossas crianças, a evangelização infantil. Todos os sábados, às 16 horas, aqui neste prédio. Tá? Cuidemos das crianças para que não choremos enquanto adultos. Gente, olha só, nos cinemas, todo mundo aqui gosta de um cineminha, né? Pois é, já está sendo apresentado o documentário Chico para Sempre. É um documentário sobre a vida do nosso querido Chico Xavier. E foi produzido pelo mesmo diretor do filme Nosso Lar, que é o Wagner de Assis. É a história do Chico, levantamento sobre a vida do Chico, imperdível, tá, gente? Ultimamente, né, temos tido alguns lançamentos sobre o Zé Arigó, né, que passou agora, não sei se ainda está em cartaz, muito bacana também. E agora sobre a vida do nosso Chico Xavier. E nós estamos também realizando a Feira do Livro Espírita no Parque Shopping, lá no Augusto Montenegro. Vai até o dia 30, tá, gente? Tem lá um estande maravilhoso com as obras que trabalhamos aqui na livraria também, mas desenvolvendo ultimamente nos shoppings. Então, agora, o nosso momento de agradecer por esse momento único de informação, de esclarecimento. Bom Deus, Jesus, querido irmão, ante as colocações feitas aqui, nesta manhã de domingo, agradecemos, Senhor, pela oportunidade deste trabalho, especialmente que direcionemos neste momento as nossas melhores vibrações aos nossos irmãos em dificuldades, aos nossos irmãos suicidas, àqueles também que ainda desconcertados por essa ideia, que possam, Senhor, neste momento, ser abraçados, envolvidos pelo Teu amor, por cada um de nós, e que possamos, Senhor, formar um feixe de amor, para que cheguem até eles todo esse sentimento de amor e de paz. Que tenhamos, Senhor, um domingo tranquilo junto aos nossos familiares
e que possamos retornar aos nossos lares com a tua luz e com o teu amor. Que assim seja. Até a próxima semana.